E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast. Tema de hoje: impactos ambientais. Impacto ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico resultante da ação antrópica humana sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, etc. Segundo a resolução normativa do CONAMA 001/86, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Principais impactos ambientais nos biomas: desmatamento, queimada, chuva ácida, poluição, derramamento de petróleo, aquecimento global, expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária. Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possui certo nível de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora, interagindo entre si e também com um ambiente físico chamado biótopo. Principais biomas do mundo: tundra e vegetação de montanha, floresta temperada ou de coníferas, pradarias, vegetação mediterrânea, semideserto, estepe, deserto, savana, floresta equatorial tropical, calota glacial. Principais biomas brasileiros: floresta amazônica, cerrado, mata dos cocais, campos, mata atlântica, pantanal, caatinga, manguezal, mata de araucária. Chuva ácida. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, cerca de 35% dos ecossistemas europeus já estão seriamente alterados, e cerca de 50% das florestas da Alemanha e da Holanda estão destruídas pela acidez da chuva. Na costa do Atlântico Norte, a água do mar está entre 10% e 30% mais ácida que nos últimos 20 anos. Óxido de enxofre mais água igual a ácido sulfúrico, óxido de nitrogênio mais água igual a ácido nítrico. Ameaça para a vida vegetal, tanto para as florestas como para a área agrícola e animal, além de acelerar a corrosão de edificações e monumentos. Atinge não apenas os lugares em que os gases foram emitidos. Por causa da ação dos ventos, as chuvas ácidas podem ocorrer em locais muito distantes das fontes poluidoras. Queimadas. As queimadas são processos que podem ser desencadeados com ou sem o auxílio da atividade humana, devido a razões naturais como a estiagem, temperatura, umidade relativa do ar comprometida, ausência de chuva ou por motivos econômicos. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Brasil é o líder entre os países da América Latina em focos de queimadas que concentram-se nas regiões Centro-Oeste, Norte e em algumas partes da região Nordeste. Os impactos negativos causados em todo o planeta envolvem mudanças climáticas, aumento do aquecimento global, prejuízos à biodiversidade e à dinâmica dos ecossistemas, bem como a diversos tipos de agricultura. As principais causas de queimadas no Brasil estão relacionadas a casos simples como a limpeza mais rápida ou a renovação da pastagem de determinadas áreas de agricultores, aos interesses maiores como a ampliação de áreas para a criação de gado ou de outras culturas agrícolas e até mesmo outras causas não controladas como focos acidentais de pontas de cigarro, fuligem incandescente de veículos e balões. Nós temos aí uma transformação química na chuva ácida. Fotooxidação de poluentes ácidos, NO2, SO2, por exemplo, hidrocarbonetos, emissão para a atmosfera.
E aí nós temos um exemplo da ação da chuva ácida sobre edificações e monumentos, a estátua do castelo de Herten, na Alemanha. Inversão térmica. Se caracteriza pela formação de uma camada de ar mais fria abaixo da camada mais quente e mais próximo da superfície, o que dificulta a dispersão dos gases oriundos de motores dos veículos e das indústrias. No fluxo normal, nós temos ar quente, ar frio e ar mais frio. Na inversão térmica, nós temos ar frio, ar quente e ar frio. Efeito estufa é aquecimento global. O aumento da concentração dos gases estufa, principalmente o dióxido de carbono, CO2, na atmosfera, segundo a maioria dos pesquisadores, é responsável pela intensificação do efeito estufa, fenômeno que estaria provocando o aumento da temperatura média na superfície terrestre. Com o aquecimento contínuo da Terra, podem ocorrer catástrofes como derretimento das calotas polares, elevação do nível dos mares, inviabilizar o aproveitamento de áreas atualmente utilizadas para o plantio de produtos como trigo, soja, batata, que são básicos para a sobrevivência do homem. No aquecimento global, a armadilha para a retenção de calor é desencadeada pela presença excessiva dos gases na atmosfera terrestre. Estufa, que desempenham uma função semelhante ao vidro ou plástico transparente de uma estufa artificial, ou seja, permitem a passagem da radiação infravermelha e inibem o retorno da energia térmica para a atmosfera. O aumento dos gases estufas que causam o efeito estufa poderá provocar um aquecimento global com grandes prejuízos para os padrões da qualidade ambiental necessários à sobrevivência e perpetuação da espécie humana. A sociedade humana precisa, de um lado, queimar menos petróleo e outros combustíveis fósseis e, de outro, parar com o desmatamento no planeta, concentrado atualmente nos trópicos. Buraco na camada de ozônio. Buraco na camada de ozônio é um termo popular usado para definir uma área em que o ozônio que se encontra em menos concentração do que o esperado. O buraco na camada de ozônio é um grande problema para a humanidade atualmente. Os CFCs são apontados como os principais redutores da camada de ozônio. Em países como o Brasil e Estados Unidos, esses gases já estão proibidos em aerosóis. Nós temos aí a ação dos raios solares e nós temos aí a camada de ozônio, que protege exatamente o planeta contra a ação nociva dos raios solares UVA e UVB. Vemos também a representação aí do efeito estufa e do aquecimento global. A camada de ozônio encontra-se na estratosfera, entre 15 e 50 km, em forma de um escudo fino natural da Terra, que protege todos os seres vivos dos danos causados pela radiação ultravioleta do Sol e retém 95% das radiações ultravioletas. Os CFCs inventados em 1928 foram utilizados durante anos em geladeiras, condicionadores de ar, sistemas de refrigeração, isolantes térmicos e sprays. O problema é encontrar alternativas de substituição em indústrias como a refrigeração, geladeira, aparelhos de ar-condicionado, congeladores, de espuma plástica, isopor e outras. Ilha de calor. A ilha de calor resulta da elevação das temperaturas médias nas zonas centrais das cidades, em comparação com as zonas periféricas ou rurais. As variações térmicas podem chegar até 7 graus Celsius e ocorrem devido a diferenças de radiação de calor entre as regiões edificadas e as florestas, e também a concentração de poluentes maior nas zonas centrais das cidades. A substituição de casas e prédios, ruas, pontes, viadutos e outras construções, que é maior quanto mais se aproxima do centro das grandes cidades, faz aumentar significativamente a irradiação de calor para a atmosfera em comparação com as zonas periféricas ou rurais,
onde, em geral, é maior a cobertura vegetal. Além disso, na atmosfera das zonas centrais das cidades, é muito maior a concentração de gases e materiais particulados lançados pelos automóveis e pelas fábricas, que colabora para aumentar a retenção de calor. Sem contar com os milhares de automóveis que são uma grande fonte de produção de calor, que se soma ao calor irradiado pelos edifícios, acentuando o fenômeno de ilha de calor. E nós temos aí uma figura representativa mostrando exatamente isso. Poluição da água. A água é um recurso vital para a humanidade. Apesar de ser encontrada em grande quantidade no planeta, apenas 3% do total é doce, e grande parte dessa está congelada em forma de geleira ou infiltrada no solo, formando reservatórios naturais. A poluição da água ocorre de diversas maneiras. Desertificação e perda de solo. A desertificação é a degradação dos ambientes naturais pela perda de sua cobertura vegetal e consequente redução da quantidade de água. Fatores que levam à desertificação: desmatamento, utilização intensiva do solo, pecuária e agricultura praticadas sem cuidados ambientais. A perda de solo é a consequência da prática agrícola inadequada combinada com o uso intensivo de agrotóxicos, levando à erosão. Erosão, chuvas entrando em contato com a superfície sem vegetação e levando para os rios as camadas superficiais do solo, que são as mais férteis. As camadas de solo que são levadas pela chuva são depositadas nos fundos dos rios, fazendo o assoreamento deles, que vão ficando cada vez mais rasos. O processo de assoreamento diminui a área de escoamento do rio, provocando assim enchentes e morte de várias espécies de peixes. Acidentes ecológicos. Smog. Bélgica, 1939. Imensa espessa nuvem de poluentes que cobriu o Vale de Meuse, área industrializada. Após 5 dias, a atividade industrial foi paralisada e, passados alguns dias, o ar melhorou. Londres, 1952. O lançamento de gases e material particulado tornou o ar irrespirável por 4 dias, gerando centenas de problemas respiratórios e mortes na população local. Radiação nuclear. Chernobyl, Ucrânia, 1986. Explosão de um reator de uma usina nuclear. Consequências: morte de dezenas de pessoas, população da cidade teve que ser retirada, cerca de 100 mil pessoas. Transportada pelo vento, a radiação atingiu quase toda a Europa. A agricultura e pecuária da área foram contaminadas. Houve contaminação do solo, da água e do ar a curto, médio e longo prazo. Goiânia, Brasil, 1987. Cápsula de césio 137, perigoso elemento químico que foi encontrado por catadores de lixo, que a desmontaram e manipularam o produto. Consequências: 4 mortes e 800 pessoas contaminadas. Temos aí a representação da cápsula de césio 137, ocorrida em Goiânia, no Brasil. Movimento ambientalista. Surgiu no final do século XIX e seus integrantes queriam evitar a destruição total das áreas naturais. Como resultado da iniciativa, foram criados os parques nacionais. Recebeu influência do movimento pacifista e de Mahatma Gandhi, seu principal líder. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam alarmadas com as bombas atômicas e a possibilidade de guerra nuclear. Ganhou importância na antiga Alemanha Ocidental. Foi influenciado também pelo movimento de contracultura. Negavam os valores da sociedade de consumo e propunham novas maneiras de viver. Nos Estados Unidos, condenavam a Guerra do Vietnã, que durou de 1960, no Vietnã, a 1975. Principal contribuição foi a retomada das comunidades alternativas. A crise do petróleo da década de 70 também contribuiu, pois pela primeira vez a população mundial teve acesso aos problemas ligados à escassez desse recurso
vital para o funcionamento da economia mundial. O movimento ambientalista passou por alterações desde o seu início, com o surgimento de correntes antagônicas que defendem propostas diferentes para garantir as condições de manutenção da vida humana na Terra. A principal diferença diz respeito ao tratamento dos ambientes naturais. Preservacionismo, conservacionismo. Preservacionistas acreditam que os ambientes devem ficar intactos, sem nenhuma ação ou intervenção humana. Conservacionistas propõem a utilização de recursos naturais, porém de maneira menos impactante, de modo que não coloque em risco a vida humana. Unidades de conservação. Áreas delimitadas para manter o ambiente natural. Os preservacionistas são radicais e defendem a remoção das pessoas das áreas de unidades de conservação, mesmo as que vivem há muito tempo nelas. Os conservacionistas acreditam que se uma comunidade conseguiu viver tanto tempo sem afetar muito o ambiente de uma área de unidade de conservação onde se instalou, não há justificativa para retirá-la. Ecologistas pregam o abandono do modo de vida baseado no consumismo. Lutam pela construção de um sistema alternativo de sociedade que respeite a dinâmica dos ambientes naturais. Defendem a mudança do modelo de desenvolvimento econômico, argumentando que os recursos naturais não são suficientes para dar a todos os seres humanos os objetos criados pela sociedade de consumo. Propõem um modo de vida voltado para o atendimento às necessidades básicas da espécie humana. Este é o nosso tema de hoje. Se vocês desejam aprofundamentos ou algo que a gente não tenha aprofundado aqui, deixe o seu comentário e será feito o vídeo, com certeza, de aprofundamento sobre impactos ambientais. Não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva. Canal Biopodcast aqui no YouTube. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe. Ative o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo.